Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora nesta aula sobre os itens que compõem o grupo de condicionais. É aqui que a gente consegue definir, por exemplo, variáveis ou condicionamento de fluxo. Se a pessoa optou pelo item 1, vai para tal caminho, ou o item 2 vai para outro caminho. Então você define o fluxo. Além disso, a gente pode chamar outros fluxos, então pode ajudar você na organização. Em vez de deixar tudo em um fluxo só, você pode quebrar em diferentes fluxos. Por exemplo, a pessoa está interessada em tratamentos, né, estéticos. Então você manda para o robô de tratamento estético, você consegue chamar subfluxos, tá bem? Pode definir espera e também ajudar naquela parte de organização de saltar, né? Ao invés de deixar tudo conectado, você pode saltar para áreas específicas. Vamos começar falando da variável, que a variável é um item que ajuda a gente a salvar informações, né, que foram digitadas ou informações que você queira definir, tá? Você mesmo pode vir aqui, por exemplo, começar aqui um fluxo e definir algumas variáveis sem que o cliente saiba. Simplesmente você define. Isso vai ser útil quando você estiver trabalhando com, por exemplo, integrações. Muitas vezes você precisa armazenar uma informação referente a uma chave de integração. Você pode colocar em uma variável aqui, tá? Você cria uma variável e define, por exemplo, var, digamos, o token do Google Sheet, se fosse o caso. Você pode criar aqui token do Google Sheet, define e vai colocar aqui o valor do token, tá? Vai colocar aqui o detalhe do token. Pronto, aí você salva e toda vez que passar por esse fluxo ele já vai definir esse valor e você consegue reaproveitar esse token em qualquer parte do seu fluxo, tá bem? Você pode definir outras variáveis também, digamos que você tem aqui um preço, né? Então você definiu aqui, ó, var preço promocional. Então você definiu aqui um preço promocional, digamos lá, R$1.000, tá? Você colocou aqui R$1.000. E aí, qualquer parte do seu fluxo você pode referenciar essa variável, tá? Então, digamos que você tem um fluxo aqui que vai apresentar uma promoção, que seja uma promoção aqui, né, o texto, tá? Vai colocar aqui uma promoção. Como é que você coloca aqui, ó? A promoção do mês para o serviço A está com o valor promocional de... Então você coloca aqui, ó, valor promocional de... E aí vem aqui e menciona a var, né? Ali, ó, eu defini var, então você pode definir qualquer nome. Preço promocional. Então dessa forma, ó, dinamicamente você definiu aqui, né? Digamos que você faça várias chamadas, trocou em um único lugar aqui, essa variável ele já vai trocar. Então dessa forma eu estou definindo manualmente a minha variável. Mas o mais comum é você utilizar, né, a variável quando você está coletando aqui um dado. Então a gente já viu na outra aula que a gente faz uma pergunta e depois o resultado daquela pergunta a gente salva na variável, tá? Aqui a gente está definindo variáveis manualmente. Bem, então você pode colocar várias. Verifica aqui que eu tenho primeiro, né, o nome da variável que eu posso criar, ele vai aparecendo na lista. Eu tenho alguns itens aqui, por exemplo, quero criar uma variável em branco para depois preencher. Quero colocar aqui, por exemplo, alguns que funcionam aqui para o WhatsApp, tá? Então, por exemplo, variável customizada, que eu defini agora, que nem esse, variável em branco. Now significa que ele vai mostrar a data e a hora atual, a data de ontem e a hora, a data de amanhã, tá bom? E aqui um random ID, que é um ID aleatório que ele vai gerar. Você quer colocar um ticket, esse é o número do ticket, ele gera um número aleatório, tá? Não é numérico, é em texto, mas ele gera dessa forma, tá? Então esses são os itens que estão disponíveis aqui para você utilizar no WhatsApp, tá bom? Então basta você selecionar, né? Normalmente a gente vai usar mais o custom, coloca aqui as informações e pronto, ele já vai salvar e aí você continua aqui no seu fluxo e define dessa maneira, tá bem? Bom, o que mais? Próximo, condição. Na condição é aquele que a gente consegue configurar uma condicional. Pode ser feito dessa forma, como também a gente já viu que pode jogar tudo no mesmo lugar. Então, quando eu configuro, eu vou adicionar a primeira checagem. Então ele vem aqui. O que eu quero checar? Então, normalmente é uma variável, né? Uma informação que alguém digitou, né? Ou uma comparação. Qualquer informação que eu tenha aqui, eu posso fazer esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse um menu, aí eu salvo ali. Ou então aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, por exemplo. Digamos que eu pedi aqui, né? Naquele caso lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui um texto, né? Informe ou a opção desejada. Tá, 1, suporte, 2, financeiro.
coloquei aqui, ó, a solicitação, né? Passei o texto. Depois eu venho aqui e coloco aqui, ó, o texto, eu quero confirmar. Então, vou colocar aqui, ó, vou salvar na variável de menu. Então, vai passar por aqui, né? Vai pedir a informação, vou coletar os dados, né, que vai ficar aqui, e depois, na sequência, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma configuração. Então, eu venho aqui e coloco, ó, se o menu principal, qual que é o operador? É igual, não é igual, se contém, né? Então, por exemplo, se a pessoa digitar, por exemplo, contém. Se a pessoa digitar, né, colocar aqui, ó, se digitou 1, perfeito. Ele, se tiver o número 1, ele já vai saber que é para cá. Se a pessoa digitou 1 ponto, isso aqui já vai funcionar. Se a pessoa digitar 1 ponto suporte, já vai funcionar também. Tem que ter o 1 sempre, porque eu coloquei o contém. Se eu tivesse colocado aqui o operador igual, aí significa que tem que ser igualzinho, né? O valor que foi digitado, tem que ser só 1, tá? Aqui, então, vai depender de cada caso. Interessante aqui, o contém pode ser 1 ponto. Se a pessoa digitou 1 ponto, já resolve, tá bom? Você pode adicionar mais comparações. Vou colocar aqui, ó, se for digitar 1 ou a pessoa digitar, digamos, aqui no menu, ela digitou suporte. Contains suporte. Acho que talvez seja melhor assim, esse exemplo. Olha lá, ó. Se a pessoa digitar 1 ou se a pessoa digitar suporte ou digitar 1 ponto, tudo isso tem que passar por esse fluxo aqui de cima, tá? Agora, o item 2, se a pessoa digitar o 2, eu tenho que criar um outro menu aqui embaixo, tá? Então, como é que eu faço? Eu passo o mouse aqui embaixo e crio. Eu adiciono uma segunda comparação, tá? Tem que ser separado. Então, eu venho aqui, ó, menu principal, e aí eu posso colocar aqui, ó, contém o item 2. Olha lá, ó, já coloquei aqui, tá vendo? Repara que cada item que eu adiciono aqui, ele cria um caminho aqui, uma bolinha que vai significar um caminho. Então, se a pessoa veio para o item 1, digitou 1 ou digitou suporte, né? O que vai acontecer? Eu vou por esse caminho aqui, que poderia ser, por exemplo, eu vou mostrar o item de suporte que está aqui, tá bem? E se for o item 2, posso até clicar aqui, ó, duplicar, eu já tenho 2 aqui, posso vir e colocar aqui diretamente para essa parte, tá? Então já fica separadinho e vai para esse ou vai para esse. Repara que neste caso eu só digitei 2. Se a pessoa digitar financeiro, né, só vai funcionar 2 e 2 pontos. Se a pessoa digitar financeiro, não vai. Então você pode vir aqui, clicar, adicionar uma nova comparação, colocar um OR aqui e depois colocar o menu principal é igual, né, ou contém, melhor, igual não, contém, né, financeiro. Bem? Dessa forma, a gente já consegue fazer a validação tanto de um como de outro. Se eu tivesse colocado AND, que é o E, o que significa isso aqui? Tem que ter 2 e tem que ter financeiro. Você teria que digitar 2 ponto financeiro ou 2 financeiro. Os dois itens têm que ser válidos, tá bem? Dessa forma. Se eu colocar OR, ou um ou outro vai ser válido, tá bom? Então você usa dessa forma. E se a pessoa digitar outra coisa, vai ter o outro aqui que você pode ir lá para situação inferior, tá bem? Legal, dessa forma que a gente utiliza a condicional. O que mais a gente tem aqui? Redirecionar não funciona para o WhatsApp, para o script também não. O Typebot funciona. O Typebot eu poderia, por exemplo, vir aqui, né, e colocar um outro bot. Poderia chamar um outro bot que eu desenvolvi, um outro fluxo. E aí dessa forma, ainda consigo definir aonde eu quero. Eu quero ir direto para a parte de suporte. Olha lá, já está aqui, ó, tá bom? Então você pode criar outros fluxos e aí eu tiraria aqui, ligaria diretamente aqui, ó, tá? Então dessa forma, o que eu tenho, ó? Quando a pessoa entrar nessa opção 2, já vai cair diretamente neste item aqui. Melhor ir para o financeiro, né? Que é o item do financeiro aqui que a pessoa está indo. Olha lá, eu já chamei um menu que está num outro lugar. Perfeito? Aqui a gente tem um ícone um item de espera. Então, em segundos, eu consigo definir aqui uma espera. Então, posso colocar aqui, espere por 60 segundos, depois avance o processo. Isso funciona aqui também, tá? E por fim, por último, o saltar, que se eu tiver dentro de um fluxo, eu posso mandar para qualquer caixinha que está aqui, tá? Então eu quero mandar para essa caixinha aqui, ou essa caixinha aqui de imagem, ó, que chama Bubbles. Queria mandar essa imagem aqui. Posso vir aqui e selecionar aqui, ó, por exemplo, cadê o Bubbles? Aqui, ó, Bubbles. E eu quero o item, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Vou aqui, 1, 2, 3, 4. Até bloco de imagem aparece aqui, ó. Então, a pessoa passaria por aqui, né? Aqui nesse caso,
não funcionaria muito bem, né? Por quê? Tá vendo? Ele vai primeiro para o outro menu, depois espera 60 segundos, mas aqui o outro menu já dominou o fluxo, né? O ideal aqui, então a gente, sei lá, espera 60 segundos, mostra uma imagem, né? Quer dizer, pula para cá, para a imagem, depois ele voltaria para cá e chamaria o menu, tá bom? Bom, teste a lógica, avalie aqui cada um desses componentes, vê como que pode aplicar aí de acordo com o bot que você estiver construindo, tá? Aproveite aí todos os fluxos, qualquer dúvida é só falar com a gente. Forte abraço, tchau, tchau.